Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a nossa aula 8, uma aula super relevante. Hoje a gente vai tratar sobre leilões de direitos aquisitivos. É uma especificidade aí que eu vejo as pessoas cometendo alguns erros, tá? De adquirir um direito achando que está adquirindo a propriedade de um imóvel. Até para trás aqui, nas primeiras aulas, eu comentei sobre um erro do leilão que eu atuei pela parte do credor e quem arrematou cometeu um erro que acabou comprando uma dívida ao invés de comprar a propriedade do imóvel. E é bem simples de você evitar isso. E tanto no edital tem que estar falando que é o leilão de direitos, quanto você pode ver na própria matrícula do imóvel de que se trata disso, né? Bem, leilão de direitos aquisitivos. Olha, a primeira premissa que a gente tem aqui é que uma pessoa só pode perder um direito que ela tem. Então, se o executado não é proprietário do bem, ele não consegue, ele não pode perder a propriedade do bem. Ele não pode perder algo que não é dele. Então, a gente vai estar falando aqui, se ele não é proprietário, ele tem um direito aquisitivo ao imóvel, é isso que está sendo leiloado, esse direito aquisitivo. Vamos explicar melhor. Bem, eu trouxe aqui o artigo 835.12 do CPC, que diz que pode ser penhorado os direitos aquisitivos do executado. Seja as situações mais comuns, a promessa de compra e venda, seja a alienação fiduciária. Aqui vamos explicar um pouquinho. O que é uma promessa de compra e venda? Compra e venda é um pré-contrato de compra e venda. Como vocês sabem, a gente já falou aqui, os bens imóveis são transmitidos pelo registro, né, da escritura, ou da carta de arrematação, como a gente falou aqui. Essa escritura, que é um contrato público, faz a compra e venda do imóvel. Só que essa escritura é feita quando o imóvel já está quitado. Então, o que as pessoas fazem muitas vezes? Antes dessa escritura, muitas vezes eu diria quase sempre, as pessoas podem, por contrato particular, ou também por uma outra escritura, né, mas antes da escritura de compra e venda, fazer a escritura de promessa de compra e venda. Eu prometo que se você me pagar, eu vou te vender esse imóvel. Eu vou celebrar a escritura definitiva. Então, essa pessoa que tem essa promessa, ela deve registrar isso na matrícula, para que esse imóvel não seja vendido novamente, mas esse imóvel ainda não é dela. Ela tem um direito real, sim, que é esse direito de adquirir o imóvel, mas ela não tem o imóvel em si. Qual é a outra situação muito comum? Alienação fiduciária. Bem, a gente vai ter, na segunda parte desse curso, uma explicação detalhada sobre a alienação fiduciária e sobre os leilões extrajudiciais. Porém, o que eu estou dando exemplo aqui não é quando o banco tem uma alienação fiduciária e está levando esse imóvel a leilão extrajudicial. Isso, de novo, a gente vai falar na parte 2. O que eu estou falando aqui é uma pessoa tem uma outra dívida qualquer e ela tem um imóvel que está com alienação fiduciária para o banco. Geralmente para o banco, tá? A alienação fiduciária não é exclusivo para o banco, mas é o mais comum. Então, o que acontece aqui? O banco adquire esse imóvel do vendedor, fica em sua propriedade, e uma propriedade que a gente chama de resolúvel. Por que é resolúvel? Resolver no direito é terminar, é acabar. Essa propriedade do banco vai terminar quando esse imóvel for quitado. Então, você compra esse imóvel, vai estar lá na escritura. Esse imóvel foi adquirido por João. João passa esse imóvel e alienação fiduciária ao Banco Itaú. O Banco Itaú passa a ser proprietário desse bem, e esse fulano que comprou, ele tem essa propriedade fiduciária. Então, ele vai... E esse fulano que comprou vai ter esse direito a adquirir o bem. Assim que ele terminar, o banco vai emitir a quitação e ele vai averbar lá na matrícula a propriedade plena, que a gente chama de consolidação da propriedade. Essa propriedade ou vai se consolidar no banco, se essa pessoa não pagar, e aí vai ter o leilão extrajudicial que a gente vai falar na parte 2, ou vai se consolidar no comprador, no devedor ali do contrato com o banco, se ele pagar o financiamento completo. Essa situação é bem comum. Então imagina, uma situação comum. Você acabou de comprar um imóvel financiado e você é fiador de um contrato de locação e o locatário não paga. Esse credor, locador, vai cobrar você e o locatário. Digamos que o locatário não tem dinheiro e você tem esse imóvel, né, que não é seu, não é propriedade plena sua, mas você tem esse direito aquisitivo. Eu posso, como credor, penhorar esse direito aquisitivo e levar esse imóvel a leilão. Mas veja, o que eu estou levando a leilão não é a propriedade do imóvel, porque essa é do banco. E o banco não tem nada a ver com a história. O que eu estou levando a leilão é esse direito que você tem de adquirir o bem. Então, entendido. Leilão de direito não é leilão da propriedade do imóvel. Tá? E aí, como é feito isso? Eu botei aqui. Há dois caminhos possíveis. Pessoal, quando eu digo que tem dois caminhos possíveis, eu vou provar que na jurisprudência não é pacífico ainda. Então, qualquer um dos dois jeitos pode ser feito. Qual que é o primeiro jeito que é feito? Botei aqui. Leiloa-se pelo valor da avaliação inteira o imóvel, ou 50% do segundo leilão, e o credor se subroga no valor da avaliação, da arrematação. Então, nesse caso aqui, o imóvel vai ser avaliado por 1 milhão
e ele vai ser botado à venda por 1 milhão ou em segundo leilão a 500 mil. Você vai adquirir esse imóvel, o credor, né, que é o proprietário do bem, vai ser chamado para levantar o dinheiro dele, depois o resto o exequente vai levantar, e se sobrar ainda é executado, e você fica com a propriedade do bem. Qual é o segundo jeito? O segundo jeito é de leiloar apenas o direito aquisitivo. Então, eu avalio o imóvel, digamos, 1 milhão, mas a dívida é 300 mil. Ao invés de eu botar o imóvel para vender por 1 milhão, eu vou colocar por 700 mil, porque tem 300 mil de dívida. Então, eu botei aqui o exemplo. Olha o exemplo prático. Imóvel, 500 mil reais. Dívida com banco, digamos que seja com banco, 100 mil reais. Então, eu preciso pagar ainda 100 mil reais para consolidar essa propriedade em meu nome, mas eu estou perdendo esse imóvel. Bem, na primeira forma, no primeiro leilão, como a gente tem visto, né, apesar da exceção que eu já falei que a lei mudou, os juízes não têm aplicado a exceção não, desculpa, a nova regra, né, na verdade a nova regra virou a exceção, então os juízes têm colocado. Primeiro leilão, 500 mil, imóvel na sua avaliação. Segundo leilão, 250 mil. Vamos dizer aqui que tenha vendido por 250 mil. O que o juiz tem que fazer? Chamar o banco para levantar 100 mil e 150 mil fica no processo. Para ir, digamos que essa dívida que eu estou falando não é do processo, é com o banco. Digamos que a dívida seja 300 mil aqui. Sobrou 150, o credor vai levantar esses 150 e continuar executando o devedor. Se ele tiver outros bens, pode ser que ele consiga pagar esse débito. Mas aqui o arrematante vai levar o imóvel livre. Qual é a segunda forma? Bem, eu tenho um imóvel avaliado em 500 mil reais. Se eu tenho 100 mil de dívida e eu vou leiloar apenas o direito aquisitivo, eu faço a diferença. 500 menos 100, 400. Então eu boto em primeiro leilão 400 e segundo leilão 200. Nesse caso, se você arrematar por 200, você ainda vai ter que procurar esse credor e pagar. Você vai ter que pagar os 100 mil. Por quê? Porque você ainda não arrematou a propriedade plena do imóvel no leilão. Vamos lá. Trouxe aqui julgado, para mostrar que isso aqui é verdade. Julgado, eu quis trazer 2 do TJ de São Paulo, para vocês verem que no próprio TJ de São Paulo, e em outros também, tem desembargador que entende de um jeito e tem desembargador que entende de outro. Olha, esse aqui, eu vou ler a parte amarela. Não obstante, para viabilizar a expropriação, a designação do leilão deve considerar a integralidade do imóvel, ali pelo valor da avaliação. Necessário observar o direito de preferência do credor fiduciário. Foi exatamente o que eu falei aqui. Nesse caso, o primeiro caso ali que eu dei de exemplo. Esse imóvel, se valer 500 mil, vai ser leiloado por 500 ou 250, você vai chamar o banco e ele vai levantar o dinheiro dele. Já, segundo caso, TJ de São Paulo. Você vê que uma aqui foi 2020, a outra 2023. Não acredito que seja uma mudança de entendimento do tribunal. Sim, desembargadores diferentes julgando. Olha só, o valor dos direitos penhorados deve corresponder ao que o devedor já pagou ao credor fiduciário. Que é a mesma coisa que eu falei, que se o imóvel vale 500 e ele deve 100, é porque ele já pagou 400. Óbvio que não necessariamente ele pagou 400, que o imóvel pode ter valorizado, mas dá para entender. Na medida em que o arrematante assumirá a posição do devedor fiduciante no contrato. Ou seja, quem comprar aqui está comprando a dívida. Tem problema comprar a dívida? Não, desde que você saiba o que você está fazendo. Então, vale a pena. A grande questão aqui, se você me perguntar, Lucas, para você, qual é o jeito certo de fazer? Bem, para mim o jeito certo de fazer é o segundo jeito. É quem adquirir esse imóvel comprar a dívida e pagar a dívida à vista para o banco. Obviamente, você pode negociar com o banco e virar e pegar esse financiamento para você, refinanciar o bem. Porém, é um direito do banco não aceitar isso, porque quando o banco empresta dinheiro para alguém, ele faz uma avaliação de crédito. Então, se eu, que não tenho crédito no mercado, comprar essa dívida, o banco pode falar, Lucas, para você é à vista, senão eu vou te executar. Né? Eu tenho aqui a aliança fiduciária, eu vou botar para o leilão extrajudicial se você não pagar. Vencimento antecipado, você já deve tudo. Então, compra à vista. E por que eu acho que esse segundo jeito é o mais correto? Imagina, vamos pensar aqui numa situação que você vai fazer o leilão da primeira forma. Vamos voltar aqui para vocês entenderem. A gente vai fazer o leilão da primeira forma. Mas vamos dizer aqui que a dívida com o banco seja 300 mil reais. Veja, se o juiz não observar esse valor mínimo de 300 mil reais e for vendido a 250, o próprio banco não vai conseguir recuperar o dinheiro dele. Sendo que, lembra, o banco não pode ser prejudicado porque não tem nada a ver com essa execução. Ele não está sendo executado aqui. Então, veja, o imóvel é 500, vendeu no segundo leilão por 250. Chama o banco. Banco, você tem preferência? Ele, olha, eu tenho preferência, mas só tem 250 mil depositados aqui e o meu crédito é 300 mil. E aí? No edital você botou que o arrematante não arcaria com isso? Vou ter que anular esse leilão? Né? Por isso que eu acho que a segunda forma é o jeito correto de fazer. Como salvar a primeira forma? O juiz observar a dívida do banco e mais alguma coisa, porque também você não vai fazer um leilão à toa, só para pagar o banco, né? E não pagar ninguém que está no processo.
Então, digamos aqui que a dívida seja 300 mil. O juiz pode falar, olha, esse imóvel de 500 mil vai ser leiloado por 400. Por quê? 300 vão para o banco, 100 mil vão para o credor e os outros 100 mil é desconto. Pode salvar a primeira forma. Se não, se a dívida for alta, tem que fazer na segunda forma. Eu gosto da segunda forma porque ela dá para fazer de qualquer jeito. Eu tenho um exemplo no meu livro de um leilão que eu participei como credor também, que o imóvel foi vendido a 18 mil reais. Aí você vai falar, pô, o imóvel vendido a 18 mil? Não, a pessoa comprou aquela dívida. Quem estava perdendo o imóvel tinha pago um pouquinho do imóvel, tinha pago, sei lá, 30 e poucos mil, e essa pessoa falou, cara, eu quero esse financiamento. Deve ter negociado com o banco lá, e acabou que ela, na verdade, ela arrematou por 18 mil, mas antes do leilão terminar, essa pessoa estava perdendo o leilão, acabou fazendo acordo. Então ele acabou não arrematando de fato. Mas ele deu esse lance de 18 mil reais, está lá no livro exemplo. Então dessa segunda forma, sempre dá para leiloar o bem. Na primeira forma, a gente tem que botar essa gordura ainda, né? E aí, como calcular essa gordura? No meu exemplo, 300 mil. Eu chutei aqui 100 mil. Mas por que 100 mil, né? Não tem nada na lei que diga que tem que ser isso. Então, a gente pode utilizar aquela máxima. Olha, o direito dele vale 200, então ele pode perder 50% do direito? Poderia ser. Mas, minha opinião pessoal, que não conta nada, é que a segunda forma é o melhor jeito de fazer. Quando eu estou atuando pelo credor, eu peticiono nesse sentido, de fazer da segunda forma. Tem juiz que indefere, eu não costumo recorrer. Deixo fazer da primeira. Só peço para reservar o dinheiro do credor. Bem, pontos de atenção aqui nesse leilão de direito. O primeiro, óbvio, é saber que é leilão de direito para não comprar errado. Mas, outro caso. Tem que ter a intimação do credor ou do promitente vendedor. E, além da intimação, para eles saberem que o leilão está ocorrendo, eles têm que ter avisado o valor da dívida. Né? Eles avisam no processo. Olha, esse imóvel não está quitado. Às vezes até tá? Às vezes já quitaram e a pessoa só não registrou na matrícula. Mas ele vai dizer, não está quitado, tem uma dívida de X. Você vai precisar saber essa dívida para você pagar depois ou para ver o valor mínimo. Bem, saber quem arca com o saldo devedor. Então isso aqui é importante. Veja, vai ser preferência, né, aquele primeiro caso, ou eu tenho que arcar com essa dívida, ou vai ser o segundo caso. Muito importante saber isso aqui. Bem, conclusão. Leilão sobre direitos aquisitivos. Não se leiloa o imóvel, a propriedade do imóvel. Se leiloa o direito de comprar. O credor fiduciário, que é o banco em geral, permanece protegido. Ele não vai perder a propriedade dele. Ou ele vai receber o valor total da dívida, que para ele é ótimo, porque a alienação é em garantia, né? Então, na verdade, ele não quer o imóvel, ele quer o valor. Ou você vai comprar essa dívida e ele vai poder continuar sendo o credor fiduciário, só vai mudar o devedor. Tá? E aí eu vou ter que o arrematante assume a regularização naquele meu segundo caso. Né? No primeiro caso, você tem que prestar atenção, mas o banco vai pegar o dinheiro no processo. A próxima aula vai falar sobre nua propriedade. Também está no capítulo 8 do livro, mas eu resolvi separar aqui como aula 9. Tá? Depois eu tenho algumas aulas que eu vou juntar também, que são capítulos pequenos de especificidade, como leilão de imóvel de incapaz, por exemplo. Valeu, pessoal. Qualquer dúvida, é só deixar aí. Sei que essa aula é um pouquinho mais complicada, mas atuando na prática, entende-se fácil. Um abraço.